Bom dia, pessoal. Como estão aí nessa quinta-feira? Hoje eu pensei de trazer para vocês, a gente trazer aqui para nossas conversas, né, um conceito que eu uso hoje diariamente sendo programador, né? Eu ainda tenho alguma dificuldade em aceitar a ideia de que eu sou algo profissionalmente, né? Enfim, eu faço como profissionalmente eu faço o trabalho de programador, né? Lá a gente tem o conceito de constante, já que programação tem muito de matemática, né? E esse conceito vem lá da matemática. E a constante, ela é muito útil, porque muitas vezes tu precisa de um valor que ele vai ser o mesmo durante todo o tempo de execução daquele programa, né? E por isso que a gente então seta esse valor e deixa esse valor fixo. E então ele é chamado constante, né? Ele é entendido a partir do conceito complementar que é o de variável, né? Então a gente usa muito o conceito de variável na programação, que ela é o resultado de algum processamento. Então ela pode mudar no decorrer da execução lá do programa. E para vocês verem que esse conceito ele é também útil no dia a dia da gente, na nossa vida, né, na psicologia. A gente pode aplicar ele na psicologia, porque a gente também precisa de constantes na vida da gente, né? A gente precisa daquilo que é algo que a gente tem segurança de que vai se manter ao longo do tempo, né? Para aquelas pessoas que têm Asperger ou para aquelas pessoas que têm autismo, né? As constantes são fundamentais para eles. Eles costumam ter uma necessidade da constante bem maior do que a gente. Ou seja, é por isso que eles ficam bastante perdidos quando as coisas mudam, quando elas não vão, eles não têm como garantir que no outro dia aquilo vai estar lá de novo, né? Mas não só eles precisam disso, todos nós precisamos. E é por isso que o ser humano ele tem uma grande capacidade, que é o de adaptação. A gente consegue se adaptar a situações depois de algum tempo, mesmo as piores situações, a gente acaba se adaptando. Tanto que alguns teóricos postam que a maior habilidade do ser humano, né, por que que a gente dominou a Terra, não sei se isso é uma coisa boa, tá? Mas por que que a gente dominou a Terra foi não porque a gente é mais forte ou mais inteligente, mas porque a gente tem mais capacidade a se adaptar ao contexto em que a gente está inserido, ao ambiente, né? Então, essa questão da constante tem muito a ver com isso, com a gente conseguir se adaptar depois que a gente conseguiu dominar ou internalizar um contexto que a gente está inserido, né? Mas isso só é possível de acontecer se a gente consegue ler aquele ambiente. Então, se aquele ambiente está mudando constantemente, se ele é um ambiente inseguro, a gente tem muita dificuldade para fazer essa adaptação. Por isso que um ambiente em que tu está exposto a conflito, isso é muito complicado e o estresse das pessoas lá vai nas alturas e elas compreensivelmente entram em colapso, né? Porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã, assim, né? Vamos imaginar um soldado. Eu estava pensando nos civis nesse momento, mas vamos imaginar o soldado, né? Porque o civil ainda consegue ir em busca dessa constância em algum outro lugar. Ele pode se refugiar, ele pode ir para algum lugar em que o conflito ainda não chegou, enfim. E o soldado não, o soldado tem que estar lá, né? É no conflito que ele tem que estar. E então, para ele, é complicadíssimo, porque não tem constante lá. Tudo é variável. Daqui a pouco vai chover, daqui a pouco eles não podem dormir porque vai vir um combate, daqui a pouco podem acionar eles para irem para outro lugar. Daqui a pouco o companheiro, para ele que poderia ser essa constante, morre no conflito. E aí ele também não vai conseguir ter mais essa constante específica, né? E não por acaso os combatentes eles voltam com traumas muito sérios de guerra, né? Estresse pós-traumático e é muito difícil muitas vezes deles superarem. Então é isso aí. Isso tem muito a ver com esse conceito de constante, da gente precisar disso que é seguro, que a gente vai ter, que a gente vai conseguir garantir, entre aspas, que vai estar do mesmo jeito no outro dia. E para a gente, para o ser humano, né, para as pessoas em desenvolvimento, para as crianças, para nossas crianças, o que seria constante muitas vezes? Família.
A família é uma constante, deveria ser uma constante, né? A gente saber quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem é aquela pessoa que vai cuidar da gente, a gente saber onde é a nossa casa, que não uma casa em si, não necessariamente tem que ser aquela edificação, mas é o lugar onde estão localizadas as pessoas que cuidam de mim, ter um lugar onde tu dorme, ter um lugar onde tu pode correr quando tu não consegue dormir, que é, né, de repente, os teus pais, a cama dos teus pais, ou a cama da vovó, enfim, a escola, né, também precisaria ser uma constante para a gente, né, então, eu vou lá na minha escola, ele tem uma estrutura bem definida, tem as pessoas que vão me lecionar o português, o inglês, e ele sabe, do começo ao fim eu sei como é que vai ser isso, apesar de eu não saber a disciplina, eu sei que vai ter um período em que vão dar uma matéria e depois vai ter uma avaliação, vai ter uma tarefa, enfim, esse tipo de coisa, ela é importantíssima para a gente conseguir meio que entrar nesse fluxo em que a gente se tranquiliza, porque a gente sabe, consegue prever o que vai acontecer depois, né? Então, esse é o conceito de constante. Então era isso, pessoal. Obrigado aí por estarem me ouvindo novamente. Me contem aí nos comentários o que vocês acham dessa questão de constante. Tem uns que precisam mais, tem uns que precisam menos. E vocês, é do qual tipo? Precisa de bastante constante? Precisa de menos constante? Não precisa de nada constante? Como é que foi a história de vida de vocês aí? Um forte abraço para todo mundo. Hoje tem live, então se vocês quiserem, espero vocês lá no canal da Tia Xícara ou no meu canal. A gente vai divulgar aí daqui a pouco. E amanhã, né, voltamos aí para nosso último dia de dia útil aí da semana. Forte abraço e até mais.